continuar aqui com a parte 2. Nós vamos falar agora da folha, do diagrama Pareto, as possíveis causas mais significantes prioritárias de efeitos ou eventos ocorridos no. Esse diagrama de Pareto é uma ferramenta eficaz para classificar os problemas da qualidade em pontos muito triviais. Ele é usado graficamente para estabelecer a ordenação das causas das perdas e onde elas devem ser sanadas. Geralmente utilizado na parte de economia para poder melhorar esse custo da qualidade. As finalidades: identificar os problemas de qualidade vitais, que são aqueles que são maiores, e determinar o valor dos problemas de qualidade vitais. Os objetivos: compreender a relação ação-benefício, priorizar a ação, trará o melhor resultado. E o diagrama é composto de um gráfico de sequência das ocorrências em ordem decrescente, que permite a localização dos problemas vitais e a eliminação de futuras perdas. Eu fiz ele naquele exemplo que eu passei para vocês. Tá? Então, a gente vê aqui que cada barra dessa é um motivo. Tá? Número acumulado vai chegar lá ao 100% dos itens verificados, das falhas. Né? Como montar, né, esse gráfico? A gente viu lá, por exemplo, João é o gerente de uma empresa chamada Alfa. João produz um bem determinado e no último mês os clientes reclamaram da qualidade desse produto. Então, João com 5.000 unidades de produto. Os dados referentes aos defeitos foram coletados a seguir. Então, a trinca gerou defeitos, o risco, 51 defeitos, a mancha, 7 defeitos, deformação, 102 defeitos, idade, 25. Então, o total de defeitos foi 203 defeitos. Aí a gente pode ver esses tipos de defeito, quantidade e o total acumulado, o percentual de cada defeito e a porcentagem acumulada. E aí eu vou colocar o diagrama de Pareto no meu gráfico. 50% foi de deformação, depois do risco, de porosidade, de trinca, de mancha. Aí a gente vai colocar o percentual a 100%. E aí a gente vê que tem que atuar na deformação, que é o índice de maior sentimento dos problemas, né? O gráfico de controle, eu coloquei um exemplo para vocês também, né? A forma mais atual dos gráficos envolve os registros cronológicos regulares do dia a dia e hora, de uma forma ou mais característica. Por exemplo, a gente vai ver muitos conceitos de estatística, tá? Calculados em amostras obtidas de medições em fases apropriadas do processo. Esses valores são dispostos pela sua ordem em um gráfico que possui uma linha central e 2 limites denominados limites de controle. Então, a gente vai ver que esse limite de controle é o limite superior e o inferior. Então, dentro daquela linha, que é esse limite normal, é aceitável para que tenha algum defeito aquele produto. Os gráficos de controle fornecem assim uma regra de decisão muito simples. Postos fora do limite de controle indicam que o processo está fora do controle. Se todos os pontos dispostos dentro dos limites e dispostos de forma aleatória, consideramos que não existe evidências de que o processo esteja fora do controle. Podemos observar no primeiro gráfico que os dados estão dispostos entre os limites do intervalo, exceto em uma observação. Observe também que há indícios de falta de aleatoriedade no gráfico, nos últimos 8 pontos, que estão abaixo da linha central. Entretanto, o gráfico da amplitude apresenta um comportamento supostamente aleatório. Pegou aqui o exemplo, né? Todos os limites estão dentro dessas, como eu falei para vocês, o limite superior e o limite inferior. Eles estão dentro. Só um ponto que saiu. E aqui, no outro exemplo, vê que eles estão também dentro do limite superior e do limite inferior.
Só que ela falou que os últimos 8 pontos, eles estão apresentando alguma deformidade. Os últimos pontos estão abaixo da linha central. Entretanto, o gráfico apresenta um comportamento supostamente aleatório, né? Apesar deles estarem na linha central, mas esses últimos 8 pontos, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eles estão abaixo da linha central, mas eles ainda estão naquele limite aceitável, tá? Então, ao extinguir causas comuns das percepções indicadas no problema, ou é local ou merece atenção gerencial, evita custo de erros no direcionamento da solução do problema. Ao melhorar o processo, os gráficos de controle produzem um aumento na porcentagem de produtos capazes de satisfazer os requisitos do cliente, uma diminuição do retrabalho e sucata, diminuição consequente dos custos de fabricação e aumento da probabilidade geral de produtos aceitáveis. A informação para as melhorias do teste também melhora, tá bom? No outro brainstorming, que é aquela chuva de ideias que todo mundo da empresa tem como partner, só que eles são eleitos pelo menos uma pessoa de cada área para que o processo seja mais, né? Então, a definição é uma dinâmica de um grupo de pessoas de forma organizada que oportunidades iguais possam falar sobre um determinado assunto. É uma técnica utilizada na fase de planejamento, embutida na análise de processos e é determinada, geralmente, as causas mais significativas de um determinado problema. É aconselhável manter-se a palavra em inglês, porque na sugestão de tradução fala-se em tempestade de ideias. E, na verdade, essa tempestade ela é um grande esforço mental para a cooperativa e para atacar um problema, né? O grupo deve ser formado por pessoas que tenham vivência com esse assunto. O brainstorming é excelente mecanismo de educação e treinamento. A condução envolve todas as pessoas e procura entender problemas e suas causas. Os critérios, né? Não tem nenhum julgamento, as pessoas devem ser imaginativas, devem ser criativas, né? Devem ser marcadas todas as ideias num quadro e nenhum membro da equipe deve acatar, né? Então, a gente tem que ter esse julgamento todos, né? Todo mundo tem que copiar. Quando utilizar, é flexível aos termos de aplicação. O resultado é positivo, depende principalmente de empolgar a equipe, tornando comprometida com o sucesso da organização. Dentre muitas situações nas quais deve ser aplicado, as sugestões são em desenvolvimento de novos produtos, né? As características do produto, a implantação do sistema de qualidade, a listagem das atividades desenvolvidas pela equipe, a identificação das resistências à mudança na organização e na solução de problemas, causas prováveis do problema e possíveis soluções. Essas novas ferramentas da qualidade, né, que nós vamos falar aqui também, envolvem o 5W2H, o mapeamento de processos, a matriz GUT e os 5 porquês. O checklist, né, de 5W2H é utilizado como método para os planos de ação, frutos de planejamento estratégico ou tático. Os Ws correspondem o que, o quem, when, quando, why, os Hs correspondem ao how, como, e o how much, quanto custa. Então, nós, 5W2H, o what é a ação proposta, né, que vai ser feita um plano de ação, o porquê é a justificativa, o how é como nós vamos fazer aquilo, o quem será responsável, mas não significa que ele será o executor, o quando é o prazo que nós nos dá para aquela tarefa e o local onde será feito aquela ação. E quanto custa o preço estimado, tá? Esses 3 passos são essenciais. Saber qual é a tarefa, né? Porquê e qual é a maneira. Aqui tem um exemplo de plano de ação que eu quero que vocês leiam com calma, que garantir o contingente. Esse aqui é o problema macro.
problema, né, a resolução desse problema, eu vou ter várias ações. E dentro dessas várias ações, para uma pessoa diferente, para um preço diferente. Então, cada uma dessas ações é um 5W2H, né? Então, a gente vê, eu tenho 8 5W2H dentro do meu plano de ação maior, tá bom? O mapeamento de processos consiste na identificação e organização sistemática de todos os processos que compõem um determinado sistema produtivo. Qualidade e redução de custos. Então, aqui nós temos um processo de uma cervejaria que inicia aqui com a tina de cozimento, depois clarificação, tem os tanques, né? Então, a gente olhando essa imagem, a gente não consegue identificar mais ou menos qual é o próximo passo, né? Tem só algumas linhas. A gente, conhecendo o processo e trabalhando nele, tem que identificar e mapear esse processo. Controle e as etapas. Cada etapa do processo, cada passo, tem um símbolo, né? A operação é esse círculo. O transporte é uma seta. Esse símbolo aqui, meio círculo, é a espera. O quadradinho é a inspeção. E esse aqui é o estoque. Né? Então, cada passo desses eu vou identificar por esse símbolo. Eu vou passar para o outro e depois a gente vê essa tabela resumo. Eu tenho que identificar, né, qual é a operação de adição de malte à tina de cozimento. Então, ela é uma operação, né, e ela é uma inspeção, porque eu vou estar analisando lá a quantidade, é uma inspeção. O cozimento do malte, ele é uma operação e também uma inspeção. O transporte também é uma inspeção. Eu vou detalhar todo o meu processo e colocar o tempo, né, entre um e outro. O tempo total que eu levo para fazer essa atividade que é a ação da cerveja. E aí, quando eu volto lá no meu resumo, eu tenho 9 processos, tenho 5 processos de transporte, tenho 2 de espera, tenho 15 de inspeção de estoque. Ao total, eu tenho 33 passos e eu levo um total de aproximadamente 18 dias para fazer aquela matéria-prima lá, que é a cerveja, tá bom? Então, aí a gente mapeou o processo. Matriz GUT. Compõe o nome da matriz, né? Então, a gente já sabe que o GUT já é as 3... são as 3 que eu vou apresentar no problema e eu vou analisar a urgência, a gravidade de respeito, a importância do problema em relação a outros apresentados. A urgência implica o quão importante é a ação temporal. E a tendência indica o sentido da gravidade do problema, se ele tende a crescer ou a diminuir com a ação do tempo. Considera a gravidade do problema, a urgência da tomada de decisão, tendência delineada, o relacionamento entre os 3 fatores de análise, caracterizando-se assim a matriz que apresenta com a configuração fatores peso de avaliação. Então, a gente tem um peso, né? Então a gente vai multiplicar. Se eu considerar que a atividade é gravíssima, ela tem peso de 5, né? E aí eu vou ter que 5 vezes 5 vezes 5. Né? Então, se eu considerar gravíssima, imediata para urgente, que a tendência é agravar rapidamente, então eu vou ter 125 pontos. Né? Então, ela é super urgente. Né? Então, se for de menor gravidade e puder esperar e ele puder ficar acomodado, eu vou ter apenas 1. Então, vai ser uma atividade para levar em consideração para aquele problema. Né? Então, a gente vai fazer esse mapeamento. Estabelece peso de acordo com o nível de importador, permitindo que se possam dirigir ações que impactam, né? Aí foram dadas algumas prioridades e nesse caso aqui foi considerado que entrar em contato com o cliente para avisar que o trabalho está atrasado era a mais importante.
né? E a mais prioritária, porque ela deu 125 pontos, né? E a prioridade era 1. Então, eu vou atacar primeiro esta ação, entenderam? Os 5 porquês é uma outra ferramenta que consiste em analisar 5 vezes o porquê, e aí vocês vão ver que a determinada ocorrência leva a uma causa sobre opiniões e visões diferentes. O processo de investigação possui as seguintes etapas: registrar o efeito, cadastrar participantes. Para responder o efeito, os participantes devem responder pelo menos 5 vezes o porquê para realizar análise sobre as respostas propostas pela participante e toma a decisão. Aí eu peguei um exemplo, né? A causa, a bomba falhou. Eu vou perguntar para aquela pessoa ser responsável pela bomba. Aí eu pergunto: por que você acha que a bomba vai falar? Devido ao desgaste excesso das faces da vedação. E por que o desgaste excessivo de vedação? Porque houve um superaquecimento. E por que houve um súbito? Pela falta de água na refrigeração. E por que houve uma falta na refrigeração? O operador esqueceu de abrir a válvula, para conferir, né? E por que o operador esqueceu de abrir a válvula? Ele é novo na área e não tinha ainda uma bomba desse jeito. Então, a causa raiz, o treinamento não foi suficiente para que ele... Entenderam? No resumo, eu vou passar para vocês a atividade 4 e 5. A atividade 4 é de histograma e a atividade 5 é de gráfico de dispersão, tá? Vocês vão ver, tá tudo lá no CIGA. Eu deixei uma apostila, 2 apostilas para vocês também fazerem um estudo mais detalhado. Quero saber como é que calcula cada valor daqueles que estão ensinando lá detalhadamente, com exemplos, tá? No dia 12, que é a nossa próxima aula, vocês vão me entregar as atividades a 4 e a 5. E aí eu vou deixar uma aula gravada sobre ISO 9001, que essa aula já vai ser um complemento para o nosso webinário, que vai ter palestras no dia 19/10, às 15 horas. Eu vou passar essas informações das palestras para vocês também se interarem, palestrar, e para vocês não faltarem, para vocês também se inscreverem no CIGA, que vai valer participação, né, e certificado. E eu vou pedir também uma atividade sobre essa palestra, tá bom? Um resumo escrito em PDF, e aí eu deixo tudinho isso no CIGA, mas não se preocupem com isso agora. A gente vai se preocupar, depois desse resumo aqui da aula, em fazer a atividade 4 e a 5. Se tiverem dúvidas, me procurem, tá bom? Se falar nesse momento de dúvidas, e também no dia 12 eu volto a falar. Obrigada.